Então nós vamos estar lendo aqui mais uma mensagem da Palavra de Deus, que é Atos 20. Eu quero motivar, não deixe de assistir essa mensagem. Não comece e termine, vá até o final. Eu sei que vão ser alguns minutos, talvez 10, 8, 7, eu não sei quanto vai dar até o final, mas eu quero motivar você a ir até o final, porque é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é o poder do Espírito de Deus que vai estar nessas palavras e que elas possam falar profundamente ao seu coração. Vamos lá, Atos 20. Quando tudo aquilo tinha passado, Paulo mandou chamar os discípulos e animou. Despedindo-se e partiu para a Grécia, pregando e exortando os crentes pelo caminho em todas as cidades onde passava. Ele ficou na Grécia 3 meses e falava, se preparando para navegar para a Síria, quando descobriu uma conspiração dos judeus contra a vida dele, e por isso decidiu seguir primeiro em direção ao norte para a Macedônia. Diversos homens iam viajando com ele, chegando até a Ásia, na Turquia. Eram eles Sopatro, de Bereia, filho de Pirro, e Gaio, de Derbe, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Timóteo, Tinico e Trofimo, que moravam na Turquia e estavam voltando para casa. Eles tinham ido na frente e estavam esperando por nós, em Troade. Logo que terminaram as comemorações da Páscoa, nós embarcamos um navio em Filipos, ao norte da Grécia, e 5 dias depois chegamos a Troade, na Turquia, onde permanecemos uma semana. No domingo nos reunimos para o culto de comunhão e Paulo pregou. E visto que ele ia partir no dia seguinte, falou até meia-noite. Veja só, ele falou até meia-noite da palavra de Deus. O cômodo do andar superior, onde estávamos reunidos, achava-se iluminado com muitas lâmpadas. E à medida que Paulo falava sem parar, um rapaz chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, adormeceu profundamente. Caiu da altura de 3 andares e morreu lá embaixo. Olha que situação, né? Paulo pregando a palavra de Deus, na unção do Espírito. Muitas pessoas lá, porque ele ia viajar no outro dia, estavam interessadas, né? Eu posso perguntar para você, você e eu, será que nós já passamos da meia-noite ouvindo a palavra de Deus, interessadas naquilo que Deus tem para as nossas vidas? Aquelas pessoas estavam interessadas. Apesar de ter um jovem que dormiu no meio da mensagem, né? Olha que interessante. E o pior, morreu, né? Vamos ver o que vai acontecer logo mais. Vamos ler aqui o versículo 10. Paulo desceu e apanhou o moço nos braços. Não se assustem dele, disse ele. O rapaz está bem. E estava. Que onda de alegria, cheia de temor, percorreu a multidão. Todos eles subiram outra vez e tomaram junto a ceia do Senhor. E Paulo pregou outro sermão comprido, de modo que era madrugada quando ele acabou. Depois partiu. Então veja só, a Bíblia diz antes que o rapaz tinha morrido. E realmente ele tinha morrido. Mas a unção e o poder de Deus era tão grande ali, que o que aconteceu? Ele ressuscitou. Né? A unção de Deus na vida de Paulo fez com que ele ressuscitou. Aquele menino, apesar de estar dormindo, ele estava no lugar certo, na igreja, na comunhão dos irmãos. Então, você pode ter certeza que quando você está no lugar certo, né? Quando você está envolvido com a palavra, quando você está envolvido com o poder de Deus, o próprio Deus, ele encarrega para que você seja abençoado. Às vezes você fica pensando assim, se eu parar agora para ficar ouvindo essa mensagem, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Às vezes, por que eu vou ouvir a mensagem da palavra de Deus, eu vou ouvir um pregador, eu vou na igreja, mas quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está, vamos dizer assim, investindo o teu tempo nas coisas de Deus, o próprio Deus, ele passa a trabalhar em seu favor. E coisas que você talvez demoraria muito tempo para fazer, você vai fazer mais rápido quando você coloca Deus em primeiro lugar. Coisas que ia ser muito custoso de você alcançar, você vai alcançar mais rápido, porque a bênção do Todo-Poderoso estará com você. Comece a fazer isso para você ver. Comece a dar mais tempo para Deus, começa a investir mais no reino de Deus, e você vai ver a bênção de Deus chegar para a sua vida. Você não está perdendo tempo ouvindo essa mensagem. Você não está perdendo tempo. Nunca você estará perdendo tempo lendo a palavra de Deus. E veja bem, de modo que era madrugada quando ele acabou. Então, já passava da meia-noite. Paulo, ele continuou ainda pregando até a madrugada. Né? E as pessoas estavam ali.
né? Será que você já ficou até de madrugada para ouvir a palavra de Deus? Às vezes você pode ter ficado de madrugada na internet, de madrugada no WhatsApp, mas você já ficou de madrugada por causa do Senhor? Continuando aqui. Paulo foi por terra para Assos e nós prosseguimos de navio. E ele se ajuntou a nós em Assos e navegamos junto para Mitilene. No outro dia passamos para Quios e em seguida descemos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Aí tá falando assim, Paulo estava fazendo uma viagem missionária. No outro dia passamos por Quios e em seguida descemos a Salmos e um dia depois chegamos a Mileto. Eu tinha lido já. Paulo havia decidido não parar em Éfeso, desta vez, visto que estava se apressando para chegar a Jerusalém, se fosse possível para a comemoração do Pentecoste. Mas quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos líderes da igreja de Éfeso, pedindo que descessem ao barco para encontrar-se com ele. Quando chegaram, ele falou: vocês sabem que desde o dia em que pus o pé na Turquia até agora, tenho feito humildemente o trabalho do Senhor, sim, e com lágrimas, e tenho enfrentado sério perigo das conspirações dos judeus contra a minha vida. Mesmo assim, nunca fugi de falar a verdade a vocês, tanto publicamente como nas suas casas. Então veja bem, Paulo ele falava humildemente, ele fazia humildemente o trabalho do Senhor, ele era humilde no trabalho do Senhor. Temos que ser humilde quando estamos fazendo o trabalho do Senhor. E outra coisa, Paulo ele pagou um preço tremendo por ser um mensageiro do Evangelho, porque as pessoas começavam a levantar conspirações contra ele, mentiras contra ele, as pessoas iam contra ele. Então, quando muitas vezes nós nos posicionamos e falamos assim, nós vamos seguir a mensagem de Deus, nós vamos buscar ao Senhor, aí parece que no reino do Espírito as coisas parece uma opressão, vem uma perseguição das pessoas, mas não desista da vontade do seu coração de fazer a obra de Deus. Por um instante pode parecer complicado, por um instante pode parecer difícil, mas Deus ele vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Mesmo diante disso, Paulo falou, mesmo assim, nunca fugi de falar a verdade a vocês, tanto publicamente como nas casas. Eu tenho tido uma só mensagem, tanto para judeus como para os estrangeiros, a necessidade de se voltar do pecado para Deus por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem de Paulo, há quase 2.000 anos atrás, é a mesma mensagem que hoje está ecoando nos quatro cantos da terra, que Deus está levantando os seus servos, que você está ouvindo agora. Existe uma necessidade de se voltar do pecado. Existe uma necessidade do homem deixar o pecado e voltar-se para Deus. Em nome de Jesus, deixe o pecado, deixe o seu pecado, você que está ouvindo essa mensagem, deixe o seu pecado e volte-se para Deus, em nome de Jesus. E agora vou para Jerusalém, continuando no 22, e agora vou para Jerusalém, para lá mandado pelo Espírito Santo, não sabendo o que me espera ali, a não ser o que o Espírito tem me dito de cidade em cidade, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra do Senhor. Olha que palavra. A vida não vale nada. A minha vida e a sua vida não valem nada, a menos que eu viva para fazer a obra do Senhor. De que sentido a gente pode ganhar o mundo inteiro? Mas que sentido tem se a gente não fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer? E eu repito para você, Deus tem algo na sua vida. Procure, busque ao Senhor e Deus ele vai te levar a isso que ele tem na sua vida. E Paulo falou assim no 24, mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor me destinou. A obra de contar aos outros as boas novas da graça e do amor de Deus. Olha só, a resposta de Deus já veio imediatamente aqui para mim e para você. Qual é a obra? Deus tem coisas específicas para a minha vida e para a sua, tem coisas que só você vai poder fazer para Deus, mas ninguém fará como você faz. Mas tem uma obra que Deus tem para todas as pessoas, que essa obra é geral, ela não é uma obra específica, toda pessoa Deus tem essa obra, que é o quê? Falar da boa nova, falar do Evangelho, falar de Jesus, falar da graça, que Deus agora ele está se voltando para o homem, basta que o homem se arrependa dos pecados. Essa é a boa nova do Evangelho.
E agora sei que nenhum de vocês, entre quem eu andei ensinando o reino de Deus, jamais me verá outra vez. Quero lhe dizer claramente que a culpa pela perdição de alguém não pode ser lançada sobre mim, porque eu não deixei de contar a vocês toda a mensagem de Deus. E agora tomem cuidado. Não deixe de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com o seu sangue, pois o Espírito Santo está entregando-lhes a responsabilidade como supervisores. Eu sei com toda certeza que depois que eu for, falsos profetas, como lobos ferozes, aparecerão no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Alguns de vocês mesmos torcerão a verdade para conseguir seguidores. Cuidado! Lembre-se de que durante 3 anos estive com vocês, ensinando dia, noite e dia, a cada um com muitas lágrimas. Agora eu entrego todos a Deus, ao cuidado dele e da sua graça, que são capazes de edificar a fé e dar a vocês toda a herança daquele que estão separados para ele. Nunca mostrei cobiça por dinheiro ou por roupas caras. Olha o que Paulo está dizendo. Nunca ele mostrou cobiça por dinheiro nem por roupas caras. Vocês sabem que as minhas mãos trabalharam para pagar as minhas próprias despesas e até para as despesas daqueles que estavam comigo. Eu fui um exemplo constante para vocês no socorro aos pobres, com o dinheiro que eu mesmo ganhava, pois me lembrava das palavras do Senhor. É maior bênção dar do que receber. Quando acabou de falar, ajoelhou-se e olhou com eles, e chorou em alta voz, em voz alta, enquanto abraçavam Paulo com enorme despedida. Sentindo tristeza mais do que tudo, porque ele dizia que nunca mais veriam outra vez. Então eles acompanharam Paulo ao navio. Então veja bem, Paulo está dizendo, ele nunca cobiçou dinheiro e roupas caras, né? O que você tem cobiçado, né? Paulo era um ministro poderoso do Evangelho de Deus, e nem por causa disso ele se aproveitou dessa situação, né? Apesar que na própria Bíblia, a Bíblia nos direciona aos homens de Deus que eles deveriam viver, né, daquilo que as pessoas doavam, do serviço deles, né? Se o boi que trabalha é digno do alimento por ele trabalhar, imagine uma pessoa que prega o Evangelho. Ele é muito digno de ter um salário, ele é muito digno de viver da obra, né? Mesmo naquela época, os apóstolos, os homens de Deus, eles tinham direito de viver só da obra, né? As pessoas, eles tinham que dar oferta, os dízimos eram para suprir, né, as necessidades pessoais. Ele não precisava trabalhar, mas Paulo, ele trabalhou, né? Ele fez além do que era para ele fazer, né? Amados ouvintes dessa mensagem, que Deus possa abençoar você grandemente, que você possa se esforçar para ser um seguidor verdadeiro do Senhor Jesus, um seguidor da palavra de Deus, e possa, de todo o coração, né, seguir ao Senhor Jesus e receber dia após dia as bênçãos de ser um seguidor dele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.